E assim eu posso ver a falta de você aqui. O nome dele? Delambre. Del, aonde foi que a Rua da Teologia se encontrou com a Rua da Sustentabilidade? Eu desenvolvi, junto com um grupo de pessoas, um trabalho teológico, educacional, numa comunidade carente em Jacarepaguá, chamada Mato Alto, né? E eu comecei a perceber que dentro desse contexto, dentro dessa realidade ali daquela favela, existia uma questão ali que estava para além daquilo que eu havia estudado dentro do curso de teologia. Aos poucos ali tinha uma senhora chamada Maria da Glória Guimarães, e essa senhora de aproximadamente 70 anos, ela era também, descobria seu lado de poetisa. Então todas as tardes, pelo menos 2 vezes da semana, eu tomava café com essa senhora, que fazia parte da nossa comunidade ali de fé. E aos poucos eu passei a conhecer o bairro. E essa senhora, então, recitava para mim à tarde os poemas e me contava a história do surgimento da favela. E eu descobri, então, que no surgimento da favela a gente tinha, na verdade, uma questão ecológica. Era dinâmica ecológica, ou ambiental, que era a situação ali. E eu, então, percebi que se eu quisesse fazer um trabalho relevante ali na área de educação e teologia, eu precisava ter o contato, então, com a questão ambiental, que, na verdade, era um contato com a memória da comunidade, para que, através da memória, as pessoas se descobrissem e percebessem que ali tinha uma questão ambiental. O próprio design da favela já mostra isso. Uma parte é bem reflorestada e a outra parte não tem o verde, né? E aí eu descobri que ali era uma reserva ambiental no passado. E isso já meio que combinava com minha tese de doutorado também, que eu já estava pesquisando e tal. E então foi a prática ali daquela comunidade que fez com que eu descobrisse de fato que existia a possibilidade de um diálogo entre teologia e sustentabilidade ou ecologia. Se quiser ser mais completo na resposta, eu diria que, então, eu vou fazer uma parte do meu doutorado na Alemanha, né, na Universidade de Tübingen, e na Alemanha, eu diria que abriu-se a caixa de Pandora, né? Ali, então, eu percebi que a educação ela já estava muito avançada, a discussão sobre transdisciplinaridade já estava avançado. Então você tinha teólogos, né? Você tinha educadores que já escreviam, já participavam de outras dinâmicas da sociedade, literatura, na filosofia, na cultura, na arte, e uma delas era a questão da ecologia, não necessariamente ou especificamente a sustentabilidade. E aí então, quando eu volto da Alemanha, eu já volto com essa cabeça de que eu gostaria de servir à sociedade, né? Servir à sociedade, discutir questões da sociedade. E como a minha tese de doutorado já fazia o diálogo na parte mais final da tese entre teologia e mudanças climáticas, né? Dentro de uma tese de teologia, eu já estava dentro de um processo que unia teoria, né? Que era o que eu estudava, e a prática. E então, no mesmo período, tudo dentro de um período de 4, 5 anos, eu vou então trabalhar como consultor voluntário em sustentabilidade no Centro de Educação Ambiental Gênesis, em São Gonçalo. De uma forma geral, as igrejas evangélicas brasileiras, elas têm a sua matriz de origem nas igrejas norte-americanas, né? Que a gente vai chamar isso, não gosto nem de usar muito o termo técnico, né? Porque alguns que estão do lado de lá da tela talvez não entendam um pouco essa linguagem, mas é o protestantismo de missão. São aqueles que vieram para cá com um projeto de evangelização, e então tinha-se um pouco uma visão que separava um pouco a igreja da cultura, da sociedade e da realidade. Embora, se você pega as matrizes presbiterianas, batistas, até metodistas e tal, você vai perceber um investimento na educação, né? No primeiro momento, né? Você tem os colégios batistas e tal. Num segundo momento, a gente percebe que há essa cisão
E aí a relação com a cultura, ela fica muito esvaziada. E nesse esvaziamento da relação com a cultura, você perde um elemento que é fundamental dentro da teologia, eu diria até da expressão de fé, que é uma leitura crítica da sociedade. Né? Nessa leitura crítica da sociedade, você vai dialogar com os principais temas que estão gravitando na sociedade. Eu diria que é um diálogo com as principais perguntas da sociedade. Isso já faz parte, se a gente vai dizer, do fundamento da teologia, né? Vai fazer parte do fundamento, do surgimento dos principais tratados teológicos ou doutrinas no próprio Antigo e Novo Testamento, ou seja, um diálogo com a cultura e com a sociedade, né? Mas, infelizmente, falando especificamente de Brasil, isso se perdeu. Então, você dialoga um tema, que é o tema da sustentabilidade, que na sociedade brasileira, de uma forma geral, a gente está muito atrasado. Então, se a gente pensa como igreja, fica mais complicado ainda, né? Mais difícil ainda. Bem, assim caminha a humanidade, com passo de formiga e sem vontade. Você acha que a gente continua assim? Ou não, nunca tivemos assim? O que a gente pode ouvir de você? Eu sempre parto de um pressuposto que eu gosto muito, assim, que é João Guimarães Rosa, naquele difícil livro dele, Grande Sertão Veredas, onde ele vai percorrer o livro todo, assim, um drama existencial. E ele vai sempre dizer, tem uma frase que quase que se repete, viver é perigoso. E eu gosto disso, né? Viver é perigoso, né? E viver é perigoso traz a ideia de que a vida é dura. Né? Machado de Assis tem um dos contos dele, uma brincadeira assim, quase um humor sarcástico que ele faz, que ele vai fazer uma brincadeira da igreja do diabo. Só que a questão não é a igreja do diabo ali da época dele, mas ele vai falar no finalzinho do conto, quem estiver atento para ir lá perceber, vai descobrir, é o paradoxo humano. No final, ele chega para Deus e pergunta, o diabo pergunta para Deus, quem é isso? Quem é esse ser humano que está ali? E Deus então brinca com ele, esse é o paradoxo humano. A humanidade é um paradoxo. Né? A literatura de Jó lá no Antigo Testamento vai brincar com esse paradoxo também, trazendo a noção do sofrimento. Né? Então, se a vida é tudo isso, Adriano, a gente tem o paradoxo da beleza e o paradoxo da maldade. Isso faz parte da complexidade humana. E nessa combinação, eu, Delambre, opto por acreditar na esperança. Opto por arrancar a esperança de dentro do caos. Opto por arrancar a esperança de dentro da crise. E é assim que eu acredito. Então, a humanidade caminha. E aí é interessante, eu acho, inteligente a sua pergunta, porque isso remete também à discussão de sustentabilidade e à discussão teológica. Né? Porque, para a gente, caminhar não significa progresso. Caminhar não significa progresso. A gente pode caminhar para frente na descoberta tecnológica, científica, de diversas pesquisas, mas nós podemos, ao descobrir isso, caminhar para trás. Quando você não coloca tudo isso a serviço do desenvolvimento humano, qualidade de vida, reflexão sobre valores, uma vida melhor, com mais poesia, com mais romantismo, com mais solidariedade, mas partindo do pressuposto que a vida é dura. Delambre, você concluiu o curso de teologia na Faculdade Batista do Rio de Janeiro. E você fez isso para quê? Para ser pastor? Qual a sua expectativa? Qual era a sua real expectativa? E ela foi correspondida? Essa é uma pergunta que recorrente as pessoas me fazem, pelo fato de eu estar envolvido hoje em muitas coisas no Rio de Janeiro, né? São muitos projetos, são trabalhos de jovens que alguns perguntam assim, poxa, mas isso não tem a ver com teologia, né? Isso é uma visão um pouco limitada da teologia. Se você trabalhar numa comunidade com memória, como a gente faz Santa Marta, Andaraí, São Gonçalo, lá no Centro de Educação Ambiental, isso é também teologia. Mas vou voltar um pouquinho à sua pergunta, que eu acho interessante, porque a minha busca da teologia foi eu, olhando para trás hoje, eu busquei a teologia querendo sentido de vida, Adriano. Veja bem, aos 14 para 15 anos eu já tive uma crise existencial profunda, onde eu perguntava sobre o que era a vida, né? Onde está o sentido da vida? Por 14, 15 anos,
né? E eu comecei a perceber que várias áreas não conseguiam me responder essa questão. Qual é o sentido? Né? Será que eu tenho que cumprir expectativas das pessoas que estão à minha volta? Né? E nisso essa pergunta acalmou no meu coração. Porque você chega na juventude, parece que você se envolve com uma série de outras coisas que são da idade, né? Namoro, paquera, futebol, sempre gostei de futebol e tal, e a pergunta acalmou ali, se assentou. E eu fui então fazer o curso técnico de Química, né? Fiz o curso técnico de Química, trabalhava numa multinacional, tinha já uma estabilidade maravilhosa, todos os meus amigos têm essa estabilidade que trabalham lá nessa empresa em Minas Gerais, grande empresa, trabalho no laboratório químico, ou seja, no lugar onde eu desejei. E de repente, puf, a pergunta voltou novamente. E aí então, eu vou buscar a teologia para tentar dar sentido nisso. Num primeiro momento, ou seja, numa primeira caminhada, estava ali sim uma questão mais pastoral nesse sentido. Só que eu também não conhecia o que era a teologia, né? E o ser humano, gente, o ser humano precisa ser trabalhado para mudanças. Qualquer estrutura religiosa ou social que não te permite mudar, ela te torna escravo, né? A felicidade do ser humano está em ele ir se descobrindo ao longo da vida. A existência humana é uma eterna descoberta, né? E aí a teologia passou a ter um sentido muito interessante para a minha vida. Porque eu então faço o curso de graduação em teologia, olha, as perguntas me fazem querer o mestrado em teologia, as perguntas me fazem querer o doutorado, e eu estou fazendo as perguntas até hoje, mas me sinto muito mais feliz, porque eu descobri, Adriano, que talvez o grande sentido do ser humano não esteja nas respostas. E nesse aspecto, talvez muitas teologias erram, por elas que desejarem responder muito rápido a algumas perguntas do ser humano. E aí, nessa caminhada, então, eu acabo descobrindo que a dinâmica teológica, e eu diria até pastoral, está muito além do que você receber qualquer título, né? Eu acho que isso é um instrumento que serve dentro de um ambiente social, mas você não pode nunca confundir, nunca confundir. Se você entende que o primeiro teólogo ou o primeiro pastor, ele foi Jesus Cristo, né, que os cristãos afirmam seguir, você tem ali em Jesus um espírito que acaba lançando uma dinâmica, eu diria, quase pastoral, como um estilo de vida. E aí você me pergunta, qual é esse estilo de vida? Eu vou dizer, é muito simples. Isso eu digo simples depois de ter aprofundado muito nos estudos em teologia, que se chama cristologia. É serviço. Tudo que for colocado fora disso ou além disso, pode atrapalhar. Se alguém... Existem pessoas, né, que eles recebem, por exemplo, o título de doutor, e ele vai confundindo tanto a vida dele ao longo dos anos, doutor e o título como pessoa, que se ele perde o título, ele se suicida. E tem até um artigo que eu devo publicar até o final do ano, onde eu faço ali uma proposta de uma discussão num conceito grego chamado poimene, né? E esse conceito grego poimene, que é a ideia pastor, né, é usado para Jesus no Novo Testamento, 90% das vezes, esse conceito ali significa serviço. Serviço e cuidado. Então, você tem um elemento aí que extrapola as utilizações, que a gente vai dizer, institucionais, embora essas questões institucionais sejam importantes. No meu momento de vida, né, eu percebi que a teologia, para mim, é um grande serviço à vida. E a vida, ela acontece na igreja, a vida acontece fora da igreja, a vida acontece no asfalto, a vida acontece na favela, a vida acontece onde há festa, a vida acontece onde há felicidade. Parece que as pessoas têm medo um pouco da felicidade, né? E eu acho que a teologia, pegando até como uma expressão poética e arte, né? Ou seja, alguém que se propõe aproximar pessoas do sagrado, e um sagrado que a gente não consegue ver, mas a gente diz que a gente sente,
isso precisa vir com um dado de poesia, com um dado de alegria. Né? Porque eu vejo a vida um pouco a partir dessa ótica. E aí é nesse sentido que eu acho que a teologia se encaixa aí, nesse diálogo com a sociedade, e é a expressão do que eu tento, de alguma forma, vivenciar hoje. Telambre, você falou em felicidade e eu vejo que você irradia felicidade. Tudo que você faz com gosto, como o pessoal fala, né? Faz feliz, tá? Com aquele sorriso. E eu queria, tem algumas pessoas, alguns filósofos que dizem que a felicidade é uma ideia rude. E até dizem mais que quem disse que a gente veio aqui está nessa vida para ser feliz. De certa forma, eu acho que esses filósofos e tal que trabalham essa noção mais pessimista com relação à felicidade, eles têm razão, né, em algum aspecto. Porque eu brinquei com a literatura, né, e utilizando João Guimarães Rosa e o livro clássico de Jó, né, no texto do Antigo Testamento, mostrando, ou seja, que a vida é dura. Né? Vida dura, você não pode ter um conceito de felicidade que seja romântico e ilusório. Você tem, e eu vou dizer, eu prefiro chamar felicidade de maturidade. O que significa felicidade como maturidade? É você ver a vida como ela é. Se é para chorar, tem que chorar. Se é para rir, tem que sorrir. Agora, Adriano, tem uma coisa que me chama muita atenção. Isso aí é uma observação minha, a partir da meu viés mais acadêmico, e que às vezes eu não coloco muito. Né? Nesse viés mais acadêmico, eu tenho um olhar mais sensível para a dor. E aí eu acho que talvez desse lugar seja esse lugar que os filósofos talvez falem muito. Existem pessoas, e eu já convivi com algumas dessas pessoas, que a vida para elas é muito complicada. E elas já nasceram dentro de uma vida muito complicada. Você pega uma pessoa que geneticamente ela tem um problema de depressão, essas pessoas carregam uma angústia latente a vida toda. E como você vai falar de felicidade para essas pessoas? Eu vou dizer para você que é possível falar de felicidade para essas pessoas. Otimista, hein? Porque na minha concepção, a felicidade não é um estado de estar alegre. A felicidade é alguma coisa que está muito profundo em nós e que independe de nós, em alguma circunstância. Independe de nós. De certa forma, eu trabalho um conceito de felicidade que é, inclusive, para fora de nós, mas que passa por nós. E aí eu posso dizer que existem pessoas nessas características que eu disse para você, que tem tudo para serem pessoas totalmente infelizes. Que você chega próximo, você acaba justificando um desejo de retirar a própria vida. Mas por que também a gente encontra outras pessoas que têm a mesma situação de vida e você chega próximo a essas pessoas e elas acabam animando a nossa vida e fazendo com que a gente, que em alguma circunstância tem a vida mais ou menos organizada, a gente repense a nossa organização todinha e diz assim, poxa, eu acho que eu tenho que parar para abraçar mais. Eu acho que eu tenho que parar para beijar mais outras pessoas que são importantes na minha vida. Eu acho que eu tenho que ouvir mais o meu irmão, meu amigo e tal. Eu acho que eu tenho que valorizar talvez menos o trabalho, muito trabalho, e gastar tempo cuidando de mim, cuidando daqueles que estão ao meu redor. Parece que se a felicidade não é algo ilusório, a felicidade tem duas dimensões que são importantíssimas na minha leitura. Tem alguma coisa na felicidade que independe de nós mesmos. Parece que alguma coisa aí, muito além de nós, nos criou com possibilidades para. Não significa que a gente vai ser. E tem uma outra dimensão da felicidade que ela depende de eu segurar na sua mão. Ela depende de eu ir ao seu encontro. Ela depende de eu sair do meu lugar de conforto e ir na direção do outro, sem a expectativa de que eu vou fazer isso para ser feliz. A felicidade também é meio poética, é uma surpresa. E quando você se descobre feliz. Agora, tem uma coisa séria, Adriano. A vida é feita de opções. E essas opções você precisa começar a fazer lá atrás. Você brincou comigo assim, poxa, mas eu vejo você uma pessoa muito feliz. Né? As coisas que eu faço hoje, elas me realizam como pessoa. O trabalho me realiza como pessoa.
trabalho comunitário, voluntário, me realiza como pessoa. Ter amigos me realiza como pessoa. A minha família me realiza como pessoa. Mas são opções. A gente pode ir se distanciando de tudo isso. Então, eu acho que se a vida é dura, olha, eu estou partindo desse pressuposto. Alguém poderia dizer, a vida é dura, então ela já é em si infeliz. Eu respeito. Agora, a gente precisa ter várias leituras de uma mesma vida. A gente brinca que um ponto de vista é sempre a vista a partir de um ponto. E a vida, ela tem um grau de complexidade muito grande que exige várias leituras, né? O que eu acho mais interessante ao falar de felicidade é a gente não admitir, retirar a possibilidade da infelicidade como situações muito duras. Eu convivo com situações em comunidades, em favelas, em outros contextos, que eu falo, meu Deus, como essas pessoas dão conta de viver? E de repente dão. E de repente são mais felizes do que eu. E de repente eu que acho que vou ajudar, saio de lá ajudado por essas pessoas. Então, eu acho que felicidade está ligado um pouco também, outra coisa que as pessoas falam um pouco, sentido de vida. E aí o que é sentido de vida para você talvez não seja para mim. O que é sentido de vida para nós dois talvez não seja para quem está assistindo a gente do lado de lá. É preciso descobrir um pouco esse sentido de vida. Eu acho que a felicidade passa um pouco por aí. Amigo é para cuidar, e amigo é para amar, e amigo é compartilhar o coração. E quando não vai bem, eu posso contar com alguém que vem perto de mim. E assim eu posso ver a falta de você aqui perto de mim, perto de mim, perto de mim. Quando não vai bem, eu posso contar com alguém que vem perto de mim. E assim eu posso ver a falta de você aqui perto de mim, perto de mim. Amigo, amigo.